Ok, pessoal, para essa aula a gente vai revisar a unidade 5, então, e vamos começar a unidade 6, ok? Então, para a gente fazer a nossa revisão, our review, vamos aqui compartilhar o vídeo aqui com vocês, em tela. Here we go. E aí a gente faz uma pequena revisão agora no comecinho da aula, da unidade 5 ainda, valendo? Let's do it. Here we are. This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. But it's true. Is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn, too. Where does your sister live? Jennifer, Daniel? how nice to meet you. At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? No, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure. Yeah, sure. Aqui só para dar aquela refrescada na memória, tá? Agora, let's review some phrases. Agora a gente vai fazer um review nas frases. Lembrando, pessoal, que é muito, muito importante que você seja um colecionador de frases, porque isso tem um poder muito maior de fazer você se comunicar do que meramente lembrar das palavras isoladamente. É muito importante que você estude sempre as frases, tá? Conforme a gente tem aqui nos cartões. Vamos lá, são algumas frases, não muitas. Deixa eu ver aqui, deixa eu só diminuir um pouco aqui o tamanho. Está gigantesco. This thing here, 200%. Aqui, good. Não tá legal, né? Ok. Então, ó, vamos só revisar aqui algumas, depois eu vou colocar só em português para a gente traduzir para o inglês, depois o contrário. Here we are. Here we are. Então, essa expressão é aqui estamos, né? Here we are. Aqui estamos. This is the office. This is the office. Esse é o escritório. This is the office. Okay. And this is Karen. And this is Karen. E esta é a Karen. This is Jennifer Zielinski from the New York office. Essa é a Jennifer Zielinski do escritório de Nova York. This is Jennifer Zielinski from the New York office. Karen is our administrator. Karen is our administrator. Nossa administradora, tá? We all depend on her. We all depend on her. Todos nós dependemos dela. Don't listen to Rob. Don't listen to Rob. Não ouça, não dê ouvidos ao Rob. Don't listen to Rob. But it's true. But it's true. Mas é verdade. But it's true. Aqui, só um detalhezinho sobre essa palavra true. Nós temos também a palavra truth, que seria a verdade, né? O conceito de verdade. Tell me the truth. Tá? Me diga a verdade. E aí você vai usar, então, essa palavrinha aqui, ó, truth. Okay? Agora, essa outra aqui é de ser verdade. But it's true. Mas é verdade. Is this your first time in the UK? Is this, esta é, your first time, a sua primeira vez no Reino Unido? I have family in Poland. Eu tenho família na Polônia. I have family in Poland. Do you know New York? Você conhece Nova York? Do you know New York? My sister lives in Brooklyn. Minha irmã mora no Brooklyn. My sister lives in Brooklyn. Where does your sister live? Onde que a sua irmã mora? Então, essa palavrinha live
ela tem a mesma forma de escrever de live, né? Vamos fazer uma live, né? É a mesma escrita, só que aqui é o verbo, é live, tá? Where does your sister live? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para tomar? Lembrando que essa palavrinha would condiciona o verbo que a gente tem ali, que é o like, gostar. Então, would like, gostaria, tá? Would you like something to drink? Gostaria de algo para tomar? What time is your next... Oh, what time is my next meeting? Que horas é a minha próxima reunião? What time is my next meeting? At 12 o'clock. Às 12 horas, ou meio-dia. Lembrando que esse o'clock é para horas cheias, tá? A gente vai usar o'clock. We have time. Nós temos tempo. We have time. Nós temos tempo. Talk to you later. Talk to you later. Falo com você mais tarde. Se você for um pouquinho mais britânico na pronúncia, vai ficar talk to you later. Talk to you later. Ok? Aí você escolhe qual sotaque você quer ter. E aqui, 3 pontinhos não é nada. Agora, o seguinte, vamos agora partir para a nossa prática aqui, tá bom? Bora lá. Deixa eu só abrir aqui vocês para ver como é que tá a tela. Vamos aqui, começando. Jean, aqui estamos. 1, 2, 3 ou 4? E aí, lê também, não diga só o número, tá? Diga a resposta, lendo a resposta em inglês. Jean, aqui estamos. Hello. Hello. Como é que eu digo aqui No, estamos? number 4. Here we are. Here we are. Ok, good. Este é o escritório. Rafaela. This is the office. This is the office, number 3. Giovanni, esta é a Karen. And this is Karen. And this is Karen. Good. Carlos, esta é a Jennifer Zielinski do escritório de Nova York. Number 4, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Perfect. Good. Luana, Karen... Karen é nossa administradora. Karen is our administrator. Good. Ó, britânica, Luana, vai vendo. Todos nós dependemos dela. Duda? We all depended on her. Ok, we all depend on her. Good. Beto, não dê ouvidos ao Rob. Don't listen to Rob. Don't listen to Rob, number 1. Good. Galter? Mas é verdade. But it's true. But it's true. But it's true. Gustavo? Essa é a sua primeira vez no Reino Unido? Number 1. Is this your first time in the UK? Perfect. Good. Coming back to you, Jean. Eu tenho família na Polônia. Number 1. I have family in Poland. Good. Rafa, você conhece Nova York? Number 1, do you know New York? Do you know New York? Do you know? Giovanni, minha irmã mora no Brooklyn. My sister lives in Brooklyn. Good. My sister lives in Brooklyn. Good. Onde sua irmã mora? Carlos? Number 4, where does your sister live? Good. Where does your sister live? Where does your sister live? Onde sua irmã mora? Você gostaria de algo para beber, Luana? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Good. Duda, que horas é minha próxima reunião? What time is my next meeting? What time is my next meeting? Or, um pouquinho mais britânico, what time is my next meeting? Meeting. Às 12 horas. Beto? At number 3, at 12
Awkward. Complicou agora a pronúncia. Oh, at 12 At o'clock. 12 o'clock. O'clock. At É. 12 o'clock. Ok. Lembrando que esse o'clock é para hora cheia, tá? Ah, sim. Ok. Em ponto, né? Nós temos tempo. Walter? We have time. We have time. It's good. Gustavo, falo com você mais tarde. Number 2, talk to you later. Talk to you later. Talk to you later. Muito bem, agora, seguinte. Vamos usar aqui os cards, saem as opções e entra o desespero. Vamos colocar aqui agora. Responder com, yeah, in English. Good. Vou fazer a primeira rodada ao contrário. Peraí, vamos ver. Let's do it. Ok, let's do it. Ó, vamos bem dinâmico, tá? Um atrás do outro na pressão, beleza? Jean, here we are. Estamos aqui. Aqui estamos. Aqui estamos. Aqui. Ok. Também. Rafa, this is the office. Este é o escritório. Good. Giovanni, and this is Karen. E esta é a Carrie. Perdão, tava no mute. Carlos, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Esta é Jennifer Zielinski do escritório de Nova York. Good. Luana, Karen is our administrator. Karen é a nossa administradora. Good. Duda, we all depend on her. Nós todos dependemos dela. Good. Beto, don't listen to Rob. Não dê ouvidos a Rob. Good. Walter, but it's true. It's true. Mas é verdade. Good. Gustavo, is this your first time in the UK? Essa é a primeira vez que você vem aos Estados Unidos? UK é Londres, né? Reino Unido. Aham. Esse U vem de United, unido, né? O K de Kingdom. United Kingdom, Reino Unido, tá? I have family in Poland, Jean. Eu tenho família na Polônia. Good. Rafa, do you know New York? Você conhece Nova York? Good. Giovanni, my sister lives in Brooklyn. Minha irmã mora no Brooklyn. Carlos, where does your sister live? Onde sua irmã mora? Luana, would you like something to drink? Você gostaria de beber algo? Sim, algo para beber ou beber algo, dá no mesmo, de boa. A tradução fica livre nesse sentido. Contanto que o sentido seja o mesmo. Duda, what time is my next meeting? Que hora que é minha próxima reunião? Good. Beto, at 12 o'clock. Às 12 horas. Good. Walter, we have time. Nós temos tempo. Yeah. Gustavo, talk to you later. Fala com você mais tarde. Good. E a última aqui. Jean de volta. 3 pontinhos, nada a ver. Ok, agora start it again. Vamos só mudar uma configuração aqui. E agora é a hora do desafio. Eu vou colocar aqui uma opção para mudar a ordem também. Jean, para você. Todos nós dependemos dela. We all depend her. We all depend on her. Yeah. On her. Importante Okay. nessa hora forçar a memória, tá, pessoal? Tentar lembrar realmente, ó. We all depend on her. Good job, Jean. Congrats.
For you, Rafa. Esta é a Jennifer Zielinski do escritório de Nova York. This is Jennifer Zielinski from the New York office. Perfect. Yeah. Giovanni, onde sua irmã mora? Mas onde sua irmã? Pegou. Okay, no problem. Where does your sister live? Where does your sister live? Where? Onde, né? E aí o does para fazer a pergunta, your sister live. Where does your sister live? De novo. Onde sua irmã mora? Em inglês, Giovanni? Where does your sister live? Where does your sister live? Ok. Carlos, eu tenho família na Polônia. I have family in Poland. I have family in Poland. Good. Luana, esta é a Karen. This is Karen. This is Karen. Que horas é minha próxima reunião? Desculpa. Para Duda. Tá bom. What time is my next meeting? Yeah, what time is my next meeting? Good job, Duda. Beto, nós temos tempo. We have time. We have time. Good. Walter, Karen é nossa administradora. Eu disse is nossa. Karen é nossa administradora. Karen is our administrator. Ok. Gustavo, este é o escritório. This is office. This is the office. This is the office. Esse O aqui é o escritório, quer dizer, um em específico, né? Em especial. This is the office. Muito bem. For you now, Jean. Não dê ouvidos ao Rob. Don't listen to Rob. Don't listen to Rob. Um detalhe importante aqui, pessoal, Jean e pessoal, é que esse T, ele é mudo, tá? Então fica listen. Don't listen to Rob. Don't listen. Listen. Yeah, exato. Você não pronuncia o T, então fica don't listen to Rob. Listen. Ok. Mas é verdade, Rafa? But it's true. But it's true. Good. Giovanni, aqui estamos. Where you are. Here we are. Aqui estamos nós, ou aqui estamos, né? Carlos, você gostaria de algo para beber? You want something to drink? Good. Aqui nós temos o uso do would, que daí condiciona o verbo. Fica would you like? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para tomar ou para beber? Would you like something to drink? Good. Luana, às 12 horas. At 12 o'clock. At 12 o'clock. Duda, minha irmã mora no Brooklyn. My sister lives on Brooklyn. My sister lives in Brooklyn. In Brooklyn. Uhum. Beto, falo com você mais tarde. Talk to you later. Talk to you later. 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 Talk to you later. Later. Uhum. Pode ser uma pronúncia um pouquinho mais britânica, later. Talk to you later. Or talk to you later. Yeah. Talk to you later. Talk to you later. Você conhece Nova York, Walter? Do you know New York? Do you know New York? Good. Esta é a sua primeira vez no Reino Unido, Gustavo?
Is this your first time in the UK? Good. Is this, né? Pergunta. Ok, way to go. Muito bom. Só que agora, vamos agora dificultar um pouquinho mais aqui a coisa, porque vocês não terão acesso agora a, a forma escrita. A única referência agora é minha voz, tá bom? Coming back to you now, Gian. Vou embaralhar aqui também, deixa eu ver, para ficar mais interessante. Jean, talk to you later. Então, falo com você depois. Okay, good. Rafa? This is Jennifer Zielinski from the New York office. Essa é a Jennifer Zielinski do escritório de Nova York. Good. Giovanni? And this is Karen. Esta é a Carrie. Okay. Carlos? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Good. At 12 o'clock, Luana? Às 12 horas. Duda, what time is my next meeting? Que horas é a minha próxima reunião? Beto, do you know New York? Repeat, please. Do you know New York? Você conhece Nova York? Good. Walter, we all depend on her. Todos nós dependemos dela. Boa, good. Gustavo, don't listen to Rob. Não dê ouvidos a Robin. Good. Jean, but it's true. It's true. Mas é verdade. Rafa, is this your first time in the UK? Essa é a sua primeira vez no Reino Unido? Giovanni, Karen is our administrator. Tá mudo? Carrie é nossa administradora. Uhum. Escutou? Carlos, I have family in Poland. Eu tenho família na Polônia. Luana, my sister lives in Brooklyn. Minha irmã mora no Brooklyn. Duda, we have time. Nós temos tempo. Beto, this is the office. This is the office. Este é o escritório? Good. Here we are. Walter? Aqui estamos. Good. Gustavo, where does your sister live? Where does your sister live? Sorry, again. Sua irmã mora? Where does your sister live? Seria Onde sua irmã mora? Good, perfect. That's it. Muito bem. Agora, só uma breve revisada aqui no vocabulário. Vocês foram muito bem nessa parte aqui. Well done. Vamos aqui, ó. Study again. Vocabulário. Os vocabulários básicos. What is that? Aqui nós temos, Jean? Office. Office. Good. Office. Rafa? New York. New York. Aqui eu coloquei um símbolo de Nova York, né? Que é a Statue of Liberty. A Estátua da Liberdade. Giovanni? Eu. Administrator. Administrator. Good. For you, Carlos? To listen to. To listen to. Yeah, to listen to, quer dizer, ouvir a algo.
Luana. Luana? Tô tentando enxergar. UK? UK, good. Duda? Como que fala Europa? Europe. 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 Tem aula de geografia também, né? Good. Beto? Tem que Sobrou saber o aí, né? mapa- Tem que Poland. saber o mapa da Europa ou chutar aqui. Poland, né? Vamos por exclusão aí. Muito bom. Okay. For you now, Walter. Family. Family. Good. Gustavo. Sister. Sister. Jean. To drink. To drink. Good. Rafa. Tea. Tea. Love tea. Good. Giovanni. Coffee. Coffee. Good pronunciation. É isso aí, pessoal. Não é cough, é coffee. Tem que ter esse I mais marcadinho, assim. Carlos. Water. Water. Okay, good. Luana. Meeting. Meeting or meeting. Meeting. Good. Muito bem. Passamos essa fase. Agora vamos a parte que requer um pouquinho de atenção. Vamos escrever agora, tá? Agora você pode deixar o microfone mutado mesmo. Eu vou narrar agora, linha por linha do texto, e você vai escrever, tá bom? Então, essa é aquela parte do ditado, que é a maneira que a gente tem para aprender a escrever em inglês. A gente aprende a escrever escrevendo, não tem jeito. Tem que praticar assim. Bora lá. Então, pegue aí a sua caneta, take your pen, take your notebook, seu caderno também. Notebook, caderno, tá? E vamos lá. Então, só para lembrar alguns sinais, né? Quando eu disser period, period é ponto final. Quando eu disser comma, comma é vírgula, tá? Period, ponto final. Comma, vírgula. Aí nós temos o question mark, é sinal de interrogação. Exclamation mark, sinal de interrogação. Esses 4 aí tá de bom tamanho por agora, tá? Let's get started. Vamos começar aqui. First, primeira. Here we are. Period. Você pode escrever. Here we are. Period. Lembrando, period é ponto final. Here we are. Period. This is the office. This is the office. Period. And this is Karen. Period. Eu vou fazer bem articulado, lento, algumas vezes, porque a ideia aqui é que você escreva bem, tá? Que você compreenda e escreva bem. And this is Karen. Period. Next. Próxima. Hello. Comma, vírgula, né? Karen. Period. Hello. Comma. Karen. Period. Next. Próxima. Karen. Comma. This is Jennifer Zielinski from the New York office. Karen. This is Jennifer Zielinski from the New York office.
New York office. Period. Ponto final. Hello, comma, Jennifer. Period. One more time, mais uma vez. Hello, comma, Jennifer. Period. Ponto final. Next. Próxima. Nice to meet you. Nice to meet you. Period. Ponto final. Next. Karen is our administrator. Karen is our administrator. Period. We all depend on her. Period. We all depend on her. Period. Ponto final. Next, próxima. Don't listen to Rob. Period. Don't listen to Rob. Period. Next. But it's true. Exclamation mark. But it's true. Exclamation mark. Next. Is this your first time in the UK, Jennifer? Is this your first time in the UK, Jennifer? Question mark. Is this your first time in the UK, Jennifer? Question mark. Next. Yes, it is. Period. Yes, it is. Period. Ponto final. But it isn't my first time in Europe. Yes, it is. Period. But it isn't my first time in Europe. Period. I have family in Poland. I have family in Poland. Period. Next. Really? Question mark. Oh, yeah, question mark. Really? Question mark. And where do you live in New York? Question mark. And where do you live in New York? Question mark. And where do you live in New York? Question mark. Next. In Manhattan. In Manhattan. Period. Do you know New York? Do you know New York? Question mark. Next. Yes. Period. My sister lives in Brooklyn. My sister lives in Brooklyn. Period. Next. I have family in Brooklyn too. I have family
In Brooklyn, too. Period. Where does your sister live? Where does your sister live? Next. Jennifer! Exclamation mark. Jennifer! Exclamation mark. Next. Daniel! Question mark. Daniel! Question mark. Next. Próxima. How nice to meet you, comma, que é vírgula, né? At last. Period. How nice to meet you at last. Period. How nice to meet you, comma, at last. Period. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Question mark. Would you like something to drink? Question mark. Tea, comma, coffee, comma, water, question mark. Tea, comma, vírgula, coffee, comma, vírgula, water, question mark. Next. No, comma, I'm fine, comma, thanks, period. No, comma, I'm fine, comma, thanks, period. Next, próxima. Great. Period. Period. Oh, Karen. Period. What time is my next meeting? What time is my next meeting? Question mark. What time is my next meeting? Question mark. At 12 o'clock. At 12 o'clock. Period. At 12 o'clock. Period. Next. That's good. Period. Comma. Sorry. That's good. Comma. Vírgula. We have time. Period. That's good. Comma. We have time. Nós temos tempo. Period. Okay. Comma. Come into my office. Comma. Jennifer. Period. Okay. Comma. Come into my office. Comma. Jennifer. Period. Thank you. Period. Thank you. Period. Talk to you later, Rob. Period. Talk to you
later, Rob. Period. E afinal, yeah, period. Sure, period. Yeah, period. Sure, period. Esse exercício ele é muito importante por algumas razões. Primeiro, para você aprender realmente a escrever, tem que praticar. Então, lá na nosso cronograma de estudos, uma das atividades é a transcrição de textos, né? Então, é muito importante para você aprender a escrever. E para aquele ou aquela que tiver a intenção, por exemplo, de estudar fora, vai ter que fazer um curso de nivelamento de inglês, né, do idioma. E uma das atividades é igualzinha essa aqui, quer dizer, muito parecida. Você vai ter que ouvir e escrever aquilo que você escutou. Então, a gente já está treinando aqui, preparando você para o TOEFL, por exemplo, que é um dos exames, né, que requer esse tipo de atividade. Então, ó, a parte da correção é uma autocorreção. Então, quando finalizar a aula aqui, gasta mais uns 3, 5 minutinhos e confere se aquilo que você captou e escreveu é realmente aquilo que está no PDF. Então, você faz uma comparação do que você escreveu com o PDF e identifica ali as palavras que você errou. E, como dica, pega essa palavra que você não escreveu corretamente, faça uma coluna, escreva essa palavra 5 vezes ou mais na sequência da forma correta. Dessa maneira, você grava a palavra, tá bom? Muito bem, agora a gente vai partir para uma outra atividade, e para essa atividade, que vai ser o nosso summary, eu vou passar o vídeo mais uma vez, então acompanhe com cuidado os detalhes do vídeo, e aí daqui a pouco eu vou narrar o vídeo para vocês, no primeiro momento, e na sequência eu vou fazer perguntas a respeito do vídeo, tá? A respeito do contexto aqui. Bora lá. Here we are. This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. But it's true. Is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn, too. Where does your sister live? Jennifer, Daniel? how nice to meet you. At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? No, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure. Yeah, sure. Muito bem. Agora, eu vou narrar aqui para vocês. É um exercício de compreensão agora, tá? Eu vou simplesmente narrar a história. Você vai ver, vai perceber que, muito provavelmente, como eu vou fazer isso lendo aqui, mas também vou introduzir algumas coisas, vai ter uma ou outra palavra que, de repente, ainda não está no teu vocabulário, mas no contexto, é bem capaz que você compreenda o sentido dela, tá? Então, agora eu vou simplesmente narrar a história para vocês, depois a gente vai interagir com a história. Let's do it. Our story today, is first day in the office, right? Our story is about Jennifer, Rob, Karen, and Daniel. This is the first time Jennifer visits the office, right? And when she gets there, Rob says, "Hey, here we are. This is the office, and this is Karen."
Karen is a lady, and she is the office administrator, okay? And Rob introduces Jennifer. He says, hey, Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. And Jennifer and Karen, they start a conversation. Karen says, hello, Jennifer. Jennifer says, nice to meet you, Karen. Jennifer says, nice to meet you, because this is the first time Jennifer meets Karen, right? And then she says, nice to meet you. As I said, Karen is the administrator. She's the office administrator. And Rob says that everybody depends on Karen. But Karen says, hey, Jennifer, don't listen to Rob, right? Don't listen to Rob. He is exaggerating. He is exaggerating, right? But Rob insists. He says, no, it's true, right? We all depend on her. It's true. He insists that Karen, that everybody depends on Karen. And the conversation goes on. Karen says, is this your first time in the UK, Jennifer? And Jennifer says, oh, yes, it is, but it isn't my first time in Europe, because Jennifer, guys, she has family in Poland, right? And then Karen says, oh, really? Where do you live in New York? And remember, Jennifer lives in Manhattan. And she asks Karen, hey, Karen, do you know New York? And Karen says, yes, because Karen's sister lives in Brooklyn. And Jennifer, she's happy because she says, I have family in Brooklyn too. Where does your sister live, right? But at this point of the video, someone interrupts the conversation, right? Interrupts the conversation. It's Daniel. Daniel says, hey, Jennifer. And they start a conversation, Daniel and Jennifer. Daniel says, how nice to meet you at last. Would you like something to drink? He offers something to drink, you know, for Jennifer to drink, like tea, coffee, or water. But Jennifer doesn't want to drink anything, right? She says, I'm fine, thanks. And then Daniel asks Karen, hey, Karen, what time is my next meeting? And Karen answers, at 12 o'clock. Daniel is glad because they have time to talk before the meeting. They have time to talk before the meeting. And he says, hey, Jennifer, come into my office. Jennifer, yeah, she says, yes, thank you. And to finish, Daniel says, talk to you later, Rob. Rob is not happy at all. He says, yeah, sure. Aqui só uma pequena narração da história, tá? E agora nós vamos interagir com a história. Interagir aqui com esse roteiro. É a prova de que você gravou os conceitos, beleza? So, eu vou narrar novamente a história, parte por parte, mas dessa vez eu vou introduzir algumas perguntas. E aí, a gente vai começar ali, Jean, Rafa, Giovanni, vamos seguindo a ordem novamente, beleza? Okay, so the first part is, here we are, this is the office, and this is Karen. And I have a question for you, Jean. Where are they right now? Okay, at this moment of the video, where are they? They are in the office. Yes, they are in the office. And do you remember how many people, Rafa, how many people
are in the video, in the frame, right? In the video at this point? Have 3 peoples. Okay, there are 3 people. There are. There are 3 people. And who are they, Rafa? Is Jennifer, Karen, and Rob. Good. Good. They are Jennifer, Karen, and Rob. That's good. Pretty good. Let's see Giovanni now. Rob introduces Karen. He says, "This is Karen." And he says, Giovanni, that Jennifer is from the San Francisco office, right? Rob says, "Oh, Karen, this is Jennifer Zielinski from the San Francisco office," right, Giovanni? No, it isn't. Jenny from the New York office. Okay, because Carlos, because Jennifer is from Brazil, right, Carlos? No, Jennifer is in New York, so New York office. Yeah, she's from New York. She's not from Brazil. She's from New York in the United States of America. Good. And they start a conversation. Luana, they start a conversation. Karen says, "Hello, Jennifer. Nice to meet you." And I have a question for you, Lou. Like, is this the second time Jennifer and Karen met? Is this the second time they met? No, it isn't. This is the first time. This is the first time. Lou, how do you know this is the first time? How do you know? How I know? Yeah, how do you know Because this she is the first time? because ai não vai se me responder. Peraí. It's easy. If you want, I can help you if you want to. Sure. Okay, good. Because Rob introduced Yeah. Jennifer to Karen. Good. Guys, that's a very good verb. Introduce, right? Introduce is, "Oh, this is Daisy, my wife. I am introducing my wife." Okay, my friend, for instance. "Oh, this is Fernando, my friend. I am introducing Fernando to you." Got it? And in this case, yeah, Rob introduces Karen to Jenny and Jenny to Karen. And yeah, this is Karen, our administrator. So let's see now, Duda, for you. I have a question for you, Duda. What does Karen do? What does Karen do? Karen is an administrator. Karen is an administrator. Yeah. Like, what does Karen do? I'm asking about her profession, right? Way to go, Duda. Congrats. Good job. For instance, guys, if I say, where, what does Neymar do? What does Neymar do? He's a soccer player. Okay. What does Neymar do? He's a soccer player. What does Roberto Carlos do? Oh, he's a singer. La, 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 la. He's a singer, right? In this case, what does Karen do?
What does Karen do? She's an administrator. And let's see now for you, Beto. 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 Oh my goodness. We all depend on her. Rob says, we all depend on her. Okay. Why does he say that? Letter A, because Karen is very important to this office, or because Karen is not important to this office? Repeat. Okay. Rob says, we all depend on her. We all depend on Karen. My question for you, why does he say that? Why does he say we all depend on her? Number one, because Karen is a very important person to this office. Or number two, because Karen is not very important to this office. Number one. Number one, because she's a very important. Because She's a very important person. She's a very important person. very important Person. person. Yeah. Person. Okay. Very important person. VIP. Okay. Very important person. Good. So moving on for you now, Walter. Karen says, don't listen to Rob. Don't listen to Rob. Why? Okay, the question for you, Walter, is, does Karen think that everybody depends on her? One more time. Does Karen think that everybody depends on her? No, Karen, don't think. She doesn't think so. Yeah, she doesn't think so. Doesn't. Yeah, she doesn't think so. Okay. She says, don't listen to Rob. Like, I'm not that important. Okay. Not everybody depend on me. No. But Rob insists, right, Gustavo? He says, but it's true. He insists that she's a very important professional to this office. And the conversation goes on. The conversation goes on, right? And Karen says, is this your first time in the UK, Jennifer? Is this your first time in the UK? Gustavo, do you remember? I have a question for you. Is this Jennifer's first time in Europe? Oh, sorry, in UK. I'm so sorry. I'm so sorry. Is this Jennifer's first time in the UK, Gustavo? Yes, she is. Yes, But it is. yes, it But is. But it is she first time in Europe. in Europe, okay. But it isn't her first time in Europe. Her, my cell phone, her cell phone. Okay, Jennifer's cell phone, her. Good, yeah. But it isn't her first time in Europe because, Jean, she has family in Italy, right? She has family in Italy. Is that okay? Is that right?
No, it isn't. It's wrong. It's Bam, wrong. 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 Say wrong. Wrong. Yeah, right, wrong. It's Wrong. Okay. It's wrong. Uh-huh. Her family is in Poland. Yeah, that's true. That's true. That's right. She has family in Poland, right? Not Italy. Not Italy or Italy. Good. Coming back to you now, Rafa. A question for you. And Karen says, really? And where do you live in New York? Where do you live in New York? Do you remember where does Jennifer live in New York? What is her neighborhood? Yeah, she lives in Brooklyn. She lives In Brooklyn. in Brooklyn? Really? Manhattan. Manhattan. Good, Manhattan. In this word, guys, neighborhood is the area where Jennifer lives, right? For instance, my neighborhood is Itacaré. Okay, here in Presidente Prudente, my neighborhood, say neighborhood is Itacaré. But here in town, in Presidente Prudente, we have Vale Verde neighborhood, Itapura 1 neighborhood, Santa Mônica neighborhood, like Ana Jacinta neighborhood, okay? But Jennifer's neighborhood is Manhattan. Got it? So, and Jennifer asks Karen, hey, Karen, do you know New York? Do you know New York? Giovanni. So does Karen know New York? Does Karen know New York? Guys, you can use the text, no problem. Like you can read, no problem. You can like use the text, okay? Does Karen know New York? Sim, she knows. She knows New York. She knows New York. Uh-huh. Giovanni, she knows New York. Good. Because her sister lives in Manhattan, right? Her sister, yes. In Manhattan or in Brooklyn? Karen's sister lives in Brooklyn. Yeah, dude. I'm so sorry. It's a tricky question. Glue, glue. Remember glue, glue? It's a tricky question. Okay. Yeah, her sister lives in Brooklyn, not in Manhattan. Not in Manhattan. Coming back to you, Carlos, now. Ale, eu tenho uma dúvida rapidinho. Por que que é her sister e não his sister? Because her I use for girls, right? And he's for boys. Got it? Entendi. Sim. Yes. Thank you. Good. You're welcome. No problem. Carlos, it's for you now, dude. Jennifer says that she has family in Brooklyn too, right? She has family in Brooklyn too. But Carlos, what is Jennifer's neighborhood in New York? She has family in Brooklyn. Okay, but Carlos, what is Jennifer's neighborhood in New York? The neighborhood Jenny is Manhattan. Jenny's neighborhood is Manhattan. And Carlos, what is your neighborhood? Your neighborhood here in Presidente Prudente?
My neighborhood is Jardim Brasília. That's your neighborhood. Your neighborhood is Jardim Brasília. Good. But Jennifer says, I have family in Brooklyn too. And she asks a question. She says, hey, Karen, where does your sister live? Okay, where does your sister live? But Luana, does Karen answer this question? No, she didn't. She doesn't. Does Karen? No, she doesn't. Sure, she doesn't. Yeah. Why not? Why doesn't she answer the question? Because Daniel interrupted her. She interrupts, yeah, because interrupts the conversation. interrupts the conversation. Yeah. Okay, good. Say, no, Ale, she doesn't answer the question. You? Because Daniel interrupts the conversation. Interrupts the conversation. He interrupts the conversation. He says, Jennifer, okay? And they start a conversation. And I have a question for you, Duda. Is this the first time, second time, or third time, I don't know, that Jennifer and Daniel met? Is this the first, second, or third time they met, Duda? This is first time. This is the first time. This is the first time they meet. And Duda, how do you know this is the first time they meet? How do you know? Good question. How do you know, Duda? Vixe Maria. Como que eu sei? Yeah, how do you know this is the first time they met? I have a hint for you. Would you like a hint? I don't know. I have a hint for you. Hint. I have a hint for you. Would you like my hint? Hint? Yeah, hint. Would you like my hint? The hint is at last. At last. Duda, Daniel says, how nice to meet you at last. Okay. This is the phrase that reveals that this is the first time they meet, because he says, how nice to meet you at last. At last. Good. Yes. Hint, Duda, the word hint. Let's think about the word hint, right? For instance, I'm thinking about an animal right here. Okay, Duda? I'm thinking about an animal. First hint. It's an animal that flies. Okay. Second hint. This animal that flies is black. Okay. Do you know what the word hint means now? Bat? Good. Yeah, it's an animal that its animal is black. Like, I gave you, Duda, 2 hints. First hint is an animal, is a black. That is an animal that flies. The second hint is, this animal is black. So a bat. Good. I gave you 2 hints. Got it now? A hint? Yes. Good. Okay, so would you like something? Oh, and Beto, Daniel offers something to drink, for Jenny to drink.
Remember, he offers something to drink. And my question for you, Beto, is what does he offer, for Jenny to drink? What does he offer? What? Ale, he offers her beer and wine and whiskey. So what does he offer her to drink? He offered tea, water, coffee. Aha. Yeah, he offers tea, coffee, and water. He doesn't offer beer or wine or whiskey. No, he offers No. tea, coffee, and water because they are at work now. They are at work. Yes. So, and I have a question for you, Walter. Does Jennifer accept, the offer? Like she accepts the tea or water or coffee? No, she not accepts. She doesn't Yes. accept. Well, está confundido esse doesn't. She doesn't accept the offer. She doesn't accept. Or you can say she doesn't accept or she refuses the offer. Say, Walter, accept, refuse. No. You can say, Walter, no, Ale, she refuses the offer. She refuses off. That's the difference. Someone says, hey, Walter, would you like something to drink? You can accept saying yes. You accept saying yes. Or you can refuse saying, no, thank you. I'm fine. I'm okay. Thank you. Good. So she refuses. She doesn't want to drink anything. And Gustavo, at this point, Daniel, he asks Karen a question, right? He asks a question. Do you remember what question he asks at this point of the video? Karen's question is what time is my next meeting? Yes, his question is, what time is my next meeting? And Gustavo, do you remember what time his next meeting is? Daniel's next meeting is? Do you remember what time his meeting is? At 12 o'clock. At 12 o'clock. Yeah, his next meeting is at 12 o'clock. Good job. Coming back to you now, Jean. Coming back to you now. And Daniel says, oh, that's good. We have food, right? No, What wrong. does he say? It's wrong. What does he say? He says we have time. That's good. That's good. That's good. We have time. Yeah, we have time, not we have food, but time, right? And Right. And then he says, come into my sorry. Come into my office, Jennifer. Yes. Okay. And I have a question for you, Rafa. Does Jennifer accept to come into his office? Yeah, she accepted. She accepts to come into his office because, he's the boss. He's the boss. Daniel is the boss, right? And then Jennifer says, thank you. And Daniel says, Giovanni, talk to you later. Talk to you later, Carlos. He says, talk to you later, Carlos, right? Giovanni? Yeah. Talk to you later, Rob. Rob, not Carlos. Who is Carlos?
Oh my goodness. Hard. So he says, talk to you later, Rob. So Carlos, for you now, dude. And Rob says, yeah, sure. Is Rob excited? Like, yeah, sure. Is he excited? Or not? Like, he's not excited. What do you say, Carlos? What do you think? No, he not excited. He's not excited at all, right? At all. He's not excited. He says, yeah, sure, like another meeting. Oh my goodness. That's it. Muito bem. Finalizamos aqui. Uma dica que eu dou é que à medida que a gente for passando, né? Porque, claro, você aprende enquanto o colega está respondendo e você aprende quando você está interagindo também. E à medida que eu for perguntando alguma coisa para alguém, se você não entendeu, anota. E aí, no final dessa sessão, a gente tira as dúvidas. Eu anotei aqui algumas dúvidas. My goodness, quebrei tudo aqui. Eu anotei aqui algumas dúvidas que foram rolando ao longo da conversa, tá bom? Por exemplo, a expressão para existe algo, tem algo, no sentido de existência, eu vou usar, deixa eu abrir uma tela aqui, que são as dúvidas que eu anotei, tá bom? Isso baseado na resposta de vocês, tá, pessoal? Então, por exemplo, há um livro sobre a mesa, aquela famosa frase, né? Há um livro sobre a mesa. Como é que eu digo isso? Como é singular, eu uso a expressão there is, tá? Ó. There, my goodness. There is. Isso aqui equivale a. Quer dizer, existe, tem. O quê? There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. Então, embora no português a gente fala assim, ó, tem um livro, né? Certo? Eu escrevendo em espanhol. Tem um livro sobre a mesa. Esse tem aqui não vai ser o verbo have, que é o verbo ter em inglês, beleza? Então, eu não vou dizer assim, ó, has a book on the table, beleza? Eu vou usar a expressão there is. Pegaram? E se for no plural, como é que eu faço? Eu conservo there, só que eu mudo para are. There are books on the table. Então, o que eu estou dizendo aqui? Há livros sobre a mesa, beleza? Então, essa foi uma primeira dúvida que eu notei na resposta de alguém. Eu nem vou lembrar de quem foi, tá, gente? Só vou notando aqui no geral, aí a pessoa aprende, corrige e todo mundo aprende junto. Então, ó, claro isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Também a gente eu usei uma expressão que o verbo que é introduce. To introduce. Esse verbo introduce é o verbo apresentar alguém. Então, para dizer assim, ó, deixa eu te apresentar a minha esposa. Como é que eu digo isso? Deixa, então esse let, deixa quem? A mim. Então, me deixe-me, ó, que bonito. Deixe-me, let me introduce you, my wife. Wife é esposa. Deixa eu apresentar a você minha esposa, ok? Alguém pode dizer assim para você numa reunião, por exemplo, can you introduce yourself? Colocar um please, né? Legal. É um pedido, né? Não está perguntando se você tem habilidade de se apresentar, está pedindo para você se apresentar. Então, coloca um please, fica mais educado. Can you introduce yourself, please? Beleza, você já sabe que o introduce é apresentar, né? Agora, esse yourself aqui, yourself. Isso aqui é um pronome reflexivo. O que isso quer dizer? A ação recai sobre o sujeito. Então, aqui é se apresentar. Beleza? Introduce yourself, se apresentar. Então, can you, você pode, introduce yourself, se apresentar, por favor? Só para esclarecer, por exemplo, se eu vou dizer assim, ó, porque a ação recai sobre o sujeito. Como assim?
Para eu dizer, ele se cortou, tá vendo? A ação é sobre o sujeito, ele se cortou. Então, he cut himself, que aí ele, né? Para eu usar essa expressão, eu me cortei, eu vou dizer, I cut myself. I cut myself. Okay? É isso. Esse himself, myself, yourself, tem esse sentido de uma ação que recai sobre você, sobre a pessoa, a própria pessoa, enfim. Então, esse é o verbo introduce. Alguém tem alguma dúvida sobre a aplicação do verbo introduce? Apresentar alguém ou se apresentar? Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, que eu dou mais algum exemplo, tá? Essa é a sessão para a gente tirar essas dúvidas aí. No caso, é só se apresentar, no caso. O introduzir, não. To introduce. Também. Pode ser. To introduce. Eu tenho também, nesse sentido de introduzir, por exemplo, um cartão, eu tenho insert, né? Insert, você pode usar, ou introduce. Mas pode ser também de introduzir alguma coisa. Mas nesse caso, se não me engano, deixa eu introduzir. Eu já ouvi, até em português, a expressão introduzir, no sentido de apresentar alguém numa palestra, por exemplo, tá? Mas tem também esse sentido de introduzir alguma coisa. Introduzir algo, né? Introduzir um pensamento, introduzir uma filosofia, por exemplo. Você pode usar, tá? Ok. Então, deixa eu colocar aqui na sequência as que a gente já falou, só para a gente depois fazer o tiratema. There is e there are. Introduce foi a outra que apareceu nova, né? Eu usei a palavra person com alguém. Eu senti que ficou numa dúvida, então person equivale a pessoa, tá? Então, por exemplo, he is a very nice person. O que está escrito aqui? Ele é uma pessoa muito legal. Cadê? Eu apaguei o he. He's a very nice person. Ele é uma pessoa muito legal, tá? Então, he's a very nice person. Se você quiser ir tomando nota, vai anotando tudo isso. Ajuda você a lembrar. Eu tinha usado a expressão numa pergunta lá, eu coloquei também. He's a very important. Falando da Karen, né? She's a important person. Para o escritório. She's a very important person, ok? E aí vem o termo VIP, né? Very important person, VIP. She's a VIP. Very important person. Muito bem. Um detalhe muito importante aqui é que person é singular. E como é que eu digo pessoas em inglês? People. Ok? One person, uma pessoa, two people. Detalhe, não leva S, tá? Esse people já é plural. Então, one person, two people, three people. Beleza? People. Teve uma expressão também que era, alguém disse, que era para dizer assim, ó, ela acha que não. Como é que eu digo isso em inglês? Ela acha que não. She doesn't, é o does com not, né? Think so. É assim que diz, ó. She doesn't think so. Ela acha que não. Então, como que eu digo eu acho que sim em inglês? I think so. I think so. Mas Ale, cadê o sim aí? Não é yes? Guarda como o sentido como é que é melhor para você. I think so. Eu acho que sim. E I don't think so. Eu acho que não, tá? I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Beleza? Próximo aqui, a próxima dúvida que eu anotei foi... eu acho que foi a Rafa que me perguntou, não sei, dos pronomes possessivos, né? Então, o que são os pronomes possessivos, pessoal? Eu tenho, por exemplo, para dizer meu, eu digo my. Para dizer seu, eu digo your, certo? Para dizer dele, eu digo his. Para dizer dela, eu digo her. Para dizer dele ou dela, mas é uma coisa que pertence a outra coisa. Como assim, Ale? Por exemplo, um carro que pertence a uma empresa.
A empresa não é uma pessoa, é uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa a pessoa, né? Isso que eu quero dizer. Então, ao invés de usar his or her, em se tratando de uma coisa, de uma empresa, eu uso its. Como assim? Por exemplo, the company sold out. Sold out é vendeu tudo, tá? Esgotou. The company sold out all its products. Yeah. Então, ó, o que eu escrevi aqui, só como exemplo, oh my god, aquele negócio lá. Gente, vocês sabem como é que muda isso? Quando você vai digitar e fica apagando as outras letras ou palavras que você... Como é que é o nome? Qual botão que aperta? INS ou insert. Um insert. Obrigado. Então, ó. Boa. Aqui. Valeu. The company sold out all its products. Minha lâmpada caiu aqui. The company sold out all its products. Tá vendo que esse its é dela, da empresa, da companhia. Então, eu não uso his nem her. Eu uso its, tá? Se tratando de uma coisa. Beleza. Para finalizar aqui, nós temos ainda o our, que é nosso, o your, que seria de vocês, no plural, e o their, que seria o deles ou delas, tá? Então, ó, para dizer meu carro, my car, seu carro, your car, o carro dele, his car, o carro dela, her car, o carro da empresa, por exemplo, its car, nosso carro, our car, o carro de vocês, your car, e o carro deles ou dela, their car. Beleza? E são os pronomes possessivos. Uma classe deles, né? Tem uma outra, depois a gente vai ver. Apareceu aqui his dele, her dela. Apareceu também a palavra wrong, que é o contrário de right. Então, escrevi errado, peraí. Escrevi o wrong. Escrevi o errado. Wrong. Assim, agora tá certo. Wrong versus right. Errado versus certo, tá? Wrong, right. Muito bem. E a última aqui, que eu anotei, foi a palavra hint, que eu usei com a Duda, eu acho, se não me engano. Hint quer dizer dica. Aí eu dei a dica para ela de um animal que eu estava pensando. First hint, primeira dica. It's an animal that can fly. Um animal que pode voar. Second hint, it's a black animal. É um animal preto. Então, Aí ela falou que era um bat, um morcego, tá? A bat. Então, essa hint seria a dica. Ok, guys? Any question? Alguma pergunta vocês têm com relação ao que a gente viu nessa unidade 5? Com relação a essas dúvidas aqui? Como é que tá? Tá tranquilo? Estão prontos para a nossa próxima unidade? A 6? Yes. Good. Então, muito bem. Como a gente já está no finalzinho da aula, para terminar aqui, eu só queria, mais uma vez, sendo assim bem redundante, bem repetitivo, só reforçar a importância de seguir lá aquele cronograma de estudos. Gente, por incrível que pareça, é o que faz você acelerar o processo e falar inglês mais rápido. Um pouquinho todos os dias, de maneira consistente, ao longo de um período. E se você fizer dessa forma, 10, 15 minutos todos os dias, você consegue um aproveitamento muito maior do que estudar 2 horas ou 3 horas na véspera da aula. Então, é ali que você pega consistência realmente, que você revisa os conteúdos, que você grava os conceitos, e aí você é capaz de reproduzir depois. Você é capaz, então, de usar o inglês quando você precisar, tá bom? Então, fique ali muito fiel ao nosso cronograma de estudos. Contem comigo se vocês precisarem ali no WhatsApp. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. E a gente começa a unidade 6 de fato, tá bom? Thank you for coming, guys. It was awesome. Foi legal. Thank you for coming. Obrigado. Bye. Thank you, Lê. Bye bye. Bye bye. Thank you. Take care. Bye bye. Was great. Bye. Bye. Bye bye.